Glória a Deus, glória a Deus. Hoje, nessa semana eu estive meditando, pensando, orando, para que o Senhor me direcionasse a uma palavra. E eu quero falar um pouquinho sobre um tema. O tema é, e se não tiver pão? E se não tiver pão? Aí você fala, mas pastor, está muito vago isso. Vamos caminhar na palavra de Deus. Então, quero que os irmãos abram a Bíblia, ou se não, acompanhem aqui comigo, em João capítulo 6. João 6 é o momento onde Jesus estava alinhando o coração das pessoas. O Senhor já havia feito grandes milagres, e os milagres atraem muitas pessoas, a multidão, mas existe uma lição muito forte para nós nessa noite, como igreja, como povo de Deus, em aprendermos com Jesus, como viver com Ele, como viver um evangelho genuíno, um evangelho sem adulteração, tanto do nosso ego, quanto dos modismos ali fora. E tem se pregado muitos tipos de evangelhos, os evangelhos mais focados em Deus vai te dar, Deus vai fazer, Deus vai prosperar na sua vida, Deus vai abrir todas as portas que você quiser. E aqui Jesus trabalha o coração da multidão e também dos discípulos. A multidão são pessoas que estavam ali atrás de um milagre, mas os discípulos estavam aprendendo como ser como Jesus. Então vamos lá, João capítulo 6, ao versículo 22, nós vamos ler do 22 ao 35, e depois nós vamos ler um texto um pouco mais para frente. Vamos lá, eu vou ler na versão Nova Almeida atualizada. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que ali havia apenas um pequeno barco e que Jesus não tinha entrado nele com os seus discípulos, tendo esses partido sozinhos. Entretanto, outros barquinhos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde a multidão havia comido pão e depois que o Senhor deu graças. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. Olha que legal. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram, mestre, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu, em verdade lhes digo que vocês estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Versículo 27. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Então lhes perguntaram, que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que Ele enviou. Então eles disseram, que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram o maná no deserto. Como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Versículo 32. Jesus lhes disse, em verdade lhes digo que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhes disseram, Senhor, dê-nos sempre deste pão. Jesus respondeu, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Até neste versículo, e vamos agora no mesmo capítulo, no versículo 66 ao 69. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele.
Então Jesus perguntou aos 12: será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Amém? Feche os seus olhos mais uma vez. Querido Espírito Santo, nós cantamos e declaramos que há liberdade onde o Senhor está. E por isso nós abrimos o nosso coração como um terreno fértil, preparado e pronto para receber a tua semente e absorvê-la para que ela produza frutos de transformação no nosso caráter, na nossa mentalidade, no nosso modo de agir e falar, para que cada vez mais, de glória em glória, nós sejamos parecidos com Cristo Jesus. Pai, nós assim oramos, fala conosco, tira toda inquietação, distração, qualquer preocupação, para que a palavra não seja roubada, mas seja totalmente absorvida pelos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deixa eu ser direto já. Nós corremos o grande risco de amar e desejar o que Jesus faz, sem amar e desejar quem Jesus é. Aqui nós lemos o texto, que foi a sequência de um grande milagre da multiplicação de pães e peixes. Jesus reunido com as pessoas, com a multidão, tendo apenas 5 pães e 2 peixinhos, deu graças ao Senhor, distribuiu aos seus discípulos, e os discípulos foram dando para a multidão e sobrejaram 12 cestos cheios. Isso foi maravilhoso, amados. O povo foi totalmente alimentado, e isso atraiu a multidão. As pessoas queriam mais, as pessoas queriam Jesus, mas elas queriam por quê? Jesus aqui fala nesse texto o seguinte: vocês estão querendo comer mais. Vocês estão atrás de mim porque vocês comeram um pão. E quando fala sobre sinais, e Jesus fala, vocês não estão atrás dos sinais. Os sinais a que Jesus se refere são sinais messiânicos. Não sinais assim tipo, pá, fogo, né? Ou apenas um milagre específico, mas o sinal de que que Jesus era o Cristo. Eles não estavam então atrás de quem Jesus era realmente, mas do que ele podia fazer na vida dessas pessoas. Faça uma pergunta para si mesmo: eu estou aqui por quê? Qual é a minha motivação de hoje eu ter saído de casa? Está friozinho, choveu, louvado seja o nome do Senhor por isso, por essa chuva, por esse clima, e glória a Deus pela vida de vocês, porque vocês poderiam estar em casa, debaixo do cobertor, do edredom, assistindo outra coisa, ou até ficando online ali, porque eu não quis sair de casa. Glória a Deus pela tua vida, mas a pergunta é: qual é a real motivação? O que você está interessado em buscar nesta noite, ou todos os dias da sua vida, não apenas no culto? É pelo que Ele pode te dar, pelo que Deus pode proporcionar para nós. O Evangelho de João, ele é o evangelho diferenciado dos outros 3 evangelhos. Quando você lê os 3 evangelhos, você encontra as semelhanças, porque elas são os evangelhos sinóticos. Eles têm a mesma base, claro que com alguns diferenciais, mas o Evangelho de João é totalmente diferente. O Evangelho de João, ele foca na pessoa de Jesus Cristo, como Filho de Deus, como Messias. O Evangelho, então, ele foi escrito para mostrar não um Jesus que resolve problemas, mas o Jesus que é a própria resposta
para a humanidade, que é a própria resposta para as nossas vidas. Então a gente tem vivido um grande desafio como igreja nos tempos modernos, pós-pandemia. Nós não estamos com falta de informações acerca de quem é Jesus. Talvez lá no passado, e nós temos conversado com os irmãos, né? Puxa, antigamente a igreja era assim, antigamente a igreja era desse jeito, antigamente as pessoas estavam mais comprometidas com a caminhada da igreja. Hoje se tem uma luta, se tem uma competição. Hoje então você está ouvindo uma pregação aqui, mas amanhã você está ouvindo uma pregação na internet. Não tem nada de mal desde que você saiba filtrar, escolher, você saiba quem você está ouvindo. No entanto, amados, existe um excesso de atrações e distrações. Existe um excesso de atrações e distrações que competem com a nossa vida genuína em Cristo Jesus. Os discípulos, naquela época, só tinha Jesus como a fonte. E a presença de Jesus era tudo para eles. Pedro declarou: para quem iremos? Se só tu tens. Se só Jesus Cristo é a fonte da revelação. Mas hoje nós temos muita coisa. Hoje nós temos muitos streamings, muitos filmes. Às vezes a gente senta na frente da TV, acessa o Netflix, fica lá, buscando, e você não fala assim: não tem nada. Não tem nada para eu assistir. Tem 1 bilhão de filmes e você diz: não tem nada para assistir. Existe uma teoria que fala sobre a questão, eu esqueci o nome, mas fala sobre a questão das opções. Quanto mais opções você tem, mais confuso e mais indeciso você é nas coisas. Quando o cardápio de uma lanchonete tem 3 tipos de lanche, é rapidinho, é fácil você escolher, e você escolhe aquele lanche que você quer. Quando no cardápio tem páginas e páginas, porque é o pão com salsicha cebola, pão com salsicha, cebola e alguma coisa, e é uma matemática muito grande, né, de opções. Eu lembro que na minha cidade havia uma lanchonete que tinha até pão com cebola só, crua. Era uma opção. Será que tinha alguém? Tinha alguém que deveria querer isso daí. Pão com cebola crua. E a gente está neste pé com relação à vida espiritual. Estamos cheios de vozes falando para nós o que é o Evangelho, quem é Jesus, o que você pode ganhar, o que você pode se beneficiar com uma vida cristã. Hoje há também um Evangelho coach. Um evangelho que tira Jesus Cristo do centro e coloca você dentro desse centro. E aqui Jesus está se deparando com uma multidão que está à procura dele, não por ele, não por quem ele é, mas pelo que ele pode dar. Querido, é possível estar perto, participar, se envolver, e ainda assim, nunca conhecer profundamente quem Jesus é. Diante dessa tendência, desse excesso, dessa overdose de informações, acerca de Jesus, nós temos uma ausência da revelação da pessoa de Jesus. Jesus traz algumas revelações importantes, alguns alinhamentos para o nosso coração. E eu quero falar, amados, que eu não estou pregando contra a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Eu sou um testemunho vivo, e você também, de que o nosso Deus é um Deus abençoador. Deus, Ele talvez seja o maior
interessado em que você tenha uma vida abençoada, em que em tudo que você fizer, você seja abençoado. Tudo que você colocar as mãos, você seja abençoado. A sua família, o seu casamento, a criação dos seus filhos sejam abençoados. E eu quero, assim, encorajar o seu coração a crer cada vez mais que o nosso Deus, Ele é um Deus abençoador. Mas que o Evangelho de Cristo, ele é incompleto quando nós apenas olhamos para Deus como o Deus que só nos dá a bênção. Como um Cristo que nasceu, cresceu, padeceu, para que você seja abençoado. A gente tem tanto testemunho, amados. Você poderia contar agora um testemunho de uma bênção de Deus. De uma bênção de Deus. De algo assim que o Senhor fez, que se não fosse a bênção de Deus, ai, 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 onde nós estaríamos. Eu me lembro que uma vez, nós, por uma questão de uma viagem ministerial que nós fomos, nós tivemos alguns gastos e nós estávamos sem o dinheiro na mão para poder pagar o plano de saúde. Então a gente pensou, puxa vida, vai atrasar o plano de saúde e vai bloquear. E naquele dia nós estávamos viajando e naquela cidade onde nós estávamos, estava um pastor que é amigo nosso, que já esteve aqui, pastor Gidel. Pastor Gidel olhou para nós e falou, oi, tudo bem? Que bom. Quando ele subiu no púlpito para ministrar, ele falou para a igreja o seguinte, ó, eu tenho alguns cursos para vender, eu tenho alguns livros para vender, e o Espírito Santo me disse que todo o dinheiro que foi arrecadado com esses cursos vai para o Wagner e para a Grazi. O valor que faltava era mais ou menos uns R$700 e alguns, quebrados. No final do culto, o Gideu pegou ali, antigamente era dinheiro, papel. Ele pegou e falou assim, está aqui o envelope, eu não sei quanto tem, está aí, Deus mandou. Quando a gente foi contar depois, era exatamente o valor do Unimed daquele momento. Mas a bênção não para por aí, porque logo quando a gente voltou para casa, na mesma semana, estourou uma úlcera na Grazi aqui, e ela teve que ser socorrida com emergência, e abriram ela assim, ó, a gente fala que ela tem um zíper aqui, ó, ficou um zíper ali, faz uma tatuagem de um zíper, foi levado às pressas, e os médicos não sabiam, falavam assim, vou ter que abrir, e graças a Deus, tudo correu bem, foi uma intercorrência assim, inesperada, mas imagina se não houvesse a bênção de Deus. A bênção de Deus persegue, a palavra do Senhor diz, persegue aqueles que buscam a presença do Senhor. Então nós não podemos negar, amados, o que seria de nós. Talvez você nunca teria vindo a Cristo Jesus se não fosse através de uma fome que você estava passando, através de uma dificuldade que você estava passando, através de um problema no seu casamento, através de um problema financeiro, e você falou, ai, eu preciso de socorro, eu vou para a igreja. E você está aqui. Então nós fomos alimentados em algum momento por um pão e um peixe multiplicado. Mas o texto que nós estamos lendo é o pós-milagre. O momento depois que você foi alimentado, o momento depois que você foi curado. Eu contei aqui da outra vez de uma senhora que num culto, ali em Campo Grande, ela estava com câncer na medula, e de repente ela sentiu algo queimar, ela começou a gritar, no culto, uma senhora, eu falei, rapaz, e ela falava que ela sentia Deus curando, e então ela fez os exames, e Deus a curou desse câncer, no meio do culto. Foi estranhamente sobrenatural. O que seria de nós, se nós não tivéssemos um Deus abençoador?
Mas agora vamos continuar correndo atrás do pão só? Utilizamos Jesus Cristo apenas como padeiro espiritual? Utilizamos Jesus Cristo apenas para nos alimentar das nossas necessidades? E aqui Jesus revela então uma multidão em busca de um delivery espiritual. Uma multidão que só quer receber mais pão. Uma multidão que só está atrás daquilo que Jesus já deu e quer mais uma vez. Jesus então, ele quebra o clima dessa multidão, fala assim: vocês me procuram só porque vocês querem comer. Em outras palavras, vocês não me querem. Vocês só querem aquilo que eu faço. Vamos ser realistas, amados. Há um evangelho sendo pregado apenas sobre um Deus que pode fazer, mas não um Deus que é tudo para nós. Por isso, amados, não podemos apenas olhar para um evangelho de pão e peixe, mas um evangelho que através dele nós fomos pescados para viver e nos alimentar do próprio Jesus Cristo. A pergunta é: se Jesus não fizesse nada, ele seria o suficiente para nós? Se a partir de agora você soubesse que não haveria mais nenhum milagre extraordinário na sua vida, você e eu, nós amaríamos a Cristo mesmo assim? Essa multidão, ela representa um tipo de fé baseado no desejo e na necessidade. Eles foram até Jesus por causa da comida grátis, por causa de um interesse pessoal. Isso mostra um padrão que acontece nos dias de hoje na igreja. Quando a motivação, ela está errada, até buscar Jesus se torna algo errado. Uau! Olha só, amados, porque Jesus, ele fala isso, tá? Eu não estou inventando. Jesus diz: vocês estão buscando da maneira errada. Então o que acontece? As pessoas começam a ir embora, porque a motivação estava errada, amados. Não era sobre Jesus. Essa busca da multidão não era sobre o Messias prometido, era sobre o benefício a ser recebido. Existe um conceito na filosofia chamado valor instrumental e valor intrínseco. O valor instrumental se refere a um meio para você alcançar um objetivo. Qual é o valor instrumental desse celular? Você não ama esse celular? Você não pagou caro nesse celular porque ele simplesmente é amável? Porque você gosta de segurar alguma coisa na mão e isso te faz se sentir tão bem. Não, você pagou um preço por este celular, porque ele te traz um benefícios de comunicação, de atualização, de pagamento no banco online. Esse é o valor instrumental. Já o valor intrínseco se refere a: eu amo por si só. Exemplo: seu filho, quando nasceu, a sua filha, você amou desde o primeiro momento. Por quê? Porque ele tem um valor intrínseco. Por si só, ele já é amado. Olha que lindo. Ele não fez nada. Nos primeiros dias só chorou, só tirou o nosso sono, só deu despesa, mas não deu benefício algum. Ele tem um valor intrínseco. Ele tem um valor intrínseco. O valor instrumental, ele é facilmente negociável.
Uma fé instrumental é facilmente negociável. Hoje se tem uma nação de desigrejados, por quê? Porque o valor instrumental da fé é negociável. Há pessoas, sim, que foram gravemente feridas por líderes religiosos, mas há, sim, uma boa parcela de pessoas que apenas aprenderam a viver através da sua fé instrumental. Eu estou aqui porque eu quero algo. Eu estou aqui porque eu preciso de algo. E esse Deus vai me dar esse algo. Mas Jesus está falando assim: agora eu quero quebrar isso. Eu quero trabalhar isso em vocês. E Jesus talvez não estivesse ligando muito para a reação da multidão, mas sim dos 12 discípulos, que dariam continuidade para o Evangelho. Então vamos lá. Se estamos buscando milagres, respostas e benefícios por si só, simplesmente usar Jesus como um meio, usar a igreja como um meio para você se sentir bem, isso não é evangelho completo. Isso é um evangelho parcial e talvez adulterado. O grande pregador, teólogo A.W. Tozer diz o seguinte: muitos querem os benefícios do reino, mas poucos querem o rei. Então o primeiro ponto que eu quero que você grave no teu coração: Jesus denuncia um tipo de fé negociável. Delivery, iFood, iFé. Eu vou aqui, peço, estou insatisfeito, mudo de igreja. Estou insatisfeito, paro de fazer, paro de seguir, paro de buscar. É assim, quando o lanche vem frio, ou vem faltando, facilmente você reclama, você pode comer, mas a próxima eu vou buscar em outro lugar. Jesus denuncia esse tipo de fé, que facilmente acontece aqui em Chapadão do Sul. Que abundantemente acontece na capital. As pessoas buscando um iFood da fé, para ver quem dá mais, quem me dá mais, qual igreja me dá mais. E Jesus, ele denuncia isso. O segundo ponto, Jesus, ele veio para quebrar esse sistema de delivery. Eles querem pão. Jesus então diz: eu sou o pão. Eu sou o pão. Eles querem milagres. Jesus oferece relacionamento. Esse é o grande salto do Evangelho. O Evangelho atrai, sim, a partir de uma bênção, a partir de uma ação sobrenatural do Senhor, a partir de uma cura, a partir de uma dor que a pessoa está vivendo. O Evangelho, ele vem para tocar a vida das pessoas. No entanto, há um salto de Jesus muito grande nesse momento. Jesus, ele diz: eu estou aqui. Vocês querem solução? Eu me ofereço. A minha presença é a solução. Jesus rompe então a lógica da expectativa humana. Eles queriam algo e Jesus fala: eu estou aqui. Infelizmente, grande parte da multidão, eu não sei quantos, vai embora. Vai embora. O Evangelho não pode girar em torno daquilo que nós recebemos, mas de quem nós encontramos. Jesus, aqui ele deixa claro que o grande propósito da sua vida não é resolver os nossos problemas.
é dele nos tornar, dele se tornar a nossa própria vida. Nós não buscamos Cristo para resolver os nossos problemas. Nós buscamos Cristo porque Ele é a nossa vida. Ele é a nossa vida. Você pode declarar isso? Diga assim: eu não quero buscar as bênçãos. Eu quero buscar a minha vida, que é Jesus Cristo. Amém? Sabe por quê? Porque aos olhos da religiosidade, aos olhos humanos, do marketing religioso, João 6 foi o culto que deu totalmente errado. Imagina, eu começo a pregar e todo mundo começa a ir embora. Os presbíteros vão chegar para mim e dizer: olha, cancela o contrato. Tem devolução nesse pastor da Shopee, né? Cancela. Os irmãos de Campo Grande, eles falam que me compraram na Shopee, né? Vamos lá. Não teve milagre. Não teve um arrepio nesse dia. E talvez nesse culto não vai ter ninguém chorando. Não vai ter uma frase de efeito. Não vai ter um pastor hiper mega coaching. Não vai ter pamonha gratuita. Não vai ter nada que seja tão atrativo e tão bom. Não tem multiplicação, não tem espetáculo, não tem um extraordinário, não teve entretenimento nesse dia. Só teve aquilo que é mais precioso, incomparável, Jesus Cristo. Precisamos apenas de Jesus Cristo, amados. Por que as pessoas vão embora da igreja porque o louvor não é bom? Por quê, amados? Só porque alguém olhou torto ou teve vai embora, vai buscar. Se Jesus Cristo é o suficiente para nós, se Jesus Cristo deve ser o tudo das nossas vidas, amados. O povo foi embora. Isso aqui é sério, amado. Quando o evangelho pregado está centrado somente em Cristo e não nos nossos desejos, muita gente se desinteressa. Não se preocupe, amado, com quem não está interessado em Cristo e de repente fala: vou buscar outra igreja. Se preocupe com aquele que está passando uma luta, com aquele que está passando por momentos de desânimo, mas quer Jesus. Se preocupe com a sua família, em fazer com que ela deseje Cristo Jesus acima de todas as coisas. Numa transição pastoral, aqui está de boa, mas tem muita gente que sai da igreja. Mudou o pastor, vamos mudar de igreja. Nunca esteve por Cristo. Agora vou voltar porque esse pastor japonês da Shopee é legal. Não está vindo por Cristo. Não está. Que diminua o nosso eu, amados. Nosso orgulho. Quando nunca é sobre Ele, amados. Pessoas abandonam o ministério por falta de reconhecimento. Quando não é sobre Jesus, pessoas deixam de servir porque não gostaria de servir naquilo que foi escalado, mas gostaria de servir naquilo que ela gosta. Quando não é sobre Cristo, as pessoas deixam de orar por qualquer circunstância, amado. Deixa eu te falar uma coisa um pouco dura. No verdadeiro evangelho, quando é sobre Jesus Cristo, nós não temos lugar VIP na igreja.
Não estou fazendo uma crítica à área VIP, não. Nós não temos um cargo VIP. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou melhor para aquilo. Nós não temos um cargo de meritocracia. Eu estou aqui porque eu mereci estar aqui. Somos todos pecadores, indignos, fracos, alcançados pela graça de Deus. Quando estamos aqui por Jesus, qualquer cargo na igreja, qualquer função na igreja, não importa, mais do que a presença de Jesus. Tem gente que por não ser escalado naquele dia fica dodói, mimizento e vai buscar outra igreja. Por não ter a oportunidade de fazer algo, de pregar, ou de fazer aquilo que gostaria de fazer, de fazer um teatro. Não deixaram fazer o teatro, não deixaram dançar, não deixaram fazer aquilo que eu queria fazer para a igreja. Sai da igreja. Não temos lugar VIP, amados. Não temos um cargo VIP. Só Jesus deve ser o motivo para todas as coisas. O nosso eu precisa cair. O nosso sistema de delivery espiritual precisa ser quebrado. João 6 expõe que quando as bênçãos deixam de ser o centro, o evangelho se torna menos atrativo, se torna menos marqueteiro. Mas é isso que Jesus muitas vezes quer fazer. Talvez a igreja trabalhe para ter o máximo de pessoas, e nós trabalhamos para que muitas pessoas venham a Cristo, muitas pessoas se tornem fiéis ao Senhor, apaixonadas pelo Evangelho de Cristo Jesus. Mas quando a igreja precisa ficar trazendo atrativos, e precisa de um evento, porque chama pessoas, e precisa disso, e precisa de alguma coisa nova, é porque nós deixamos de seguir, e deixamos de nos importar com quem é maior, melhor, acima de tudo, Jesus Cristo. Nesse sistema de delivery, Jesus ele veio para quebrar também o problema da barganha espiritual. Vamos ser sinceros, a gente está olhando para essa multidão com raiva, né? Ei, seus frouxos, né? Mas quantas vezes nós oramos: Deus, se o Senhor fizer isso, eu faço aquilo. Se o Senhor me der isso, eu serei fiel nos dízimos da oferta. Se o Senhor... Quantas vezes nós utilizamos o sistema de delivery por barganha, por negociações com Jesus. E às vezes... nós mesmos como igreja, não estou apontando nada nem ninguém porque eu não conheço. O bom disso, né, de chegar assim novo, não é nenhuma indireta. Mas nós, muitas vezes como igreja, para que a arrecadação atinja um valor considerável, nós damos uma palavra de barganha. Por que você precisa dar o dízimo, a sua oferta? Porque é sobre Jesus. O resumo é isso, amados, porque Jesus Cristo é o Senhor da igreja. Porque o ar-condicionado custa algo, e Jesus Cristo é o Senhor da igreja, e para manter a igreja é necessário a fidelidade dos irmãos. Agora dizer que se você der, Deus vai te dar. Se você der mais, Deus vai te dar. Eu falei isso, eu acho que aqui, que recebi uma irmã que disse assim: olha, eu estava em tal igreja, nessa tal igreja eu dava a oferta da campanha, da bênção, do milagre, mas o milagre não vinha. Então eu cheguei para o pastor, estou dando aí a oferta, estou fazendo a campanha, e ele falou assim: é porque você tem que dar o salário inteiro seu. Aí o milagre vem. Barganha. Isso não é fé, isso é negociação. Jesus veio para quebrar nesse sistema de delivery uma fé viciada. Uma fé viciada.
João 6:30, quando nós lemos, vou ler de novo aqui, eles então disseram: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? Olha só, os discípulos estão falando assim: dá mais um sinal para a gente crer de novo. Eu preciso de mais sinais para crer de novo. Então hoje eu creio, domingo que vem eu preciso de uma nova palavra para eu crer de novo. E daí no outro eu preciso de um novo milagre, um novo sinal. O que o Senhor pode fazer? Olha só os discípulos dizendo o que o Senhor pode fazer para que a gente continue firme. Nunca é suficiente para aqueles que não entendem que é sobre Jesus Cristo, que Ele é o pão. Quero acelerar. No meu relógio são 19h22. MS. Queridos, nós não lemos todos os versículos. Nós pulamos, para não demandar tempo. Mas existe um momento desse texto que em João 6:61, olha só, eu vou ler aqui para vocês. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que seus discípulos murmuravam a respeito do que lhe havia falado, disse-lhe: isso escandaliza vocês? Isso escandaliza vocês? Aqui Jesus, então, toca num ponto, dizendo que o verdadeiro evangelho é um escândalo para o sistema, é um escândalo para a humanidade, é um escândalo para os próprios discípulos. O verdadeiro evangelho diz que quando não tem pão e tem a presença de Jesus, isso vai escandalizar muita gente. Jesus disse: eu sou o pão. Muita gente pensa, mas só isso? Cadê aquele apelo emocionante? Cadê aquelas luzes coloridas? Cadê aquele show que eu vejo naquela church? Só Jesus, amados. E Ele é o suficiente. Isso escandaliza? Isso escandaliza você? Quando não houver som, quando não houver um pregador eloquente como eu, não houver, eu não sou eloquente, eu sou deseloquente. Quando não houver um pastor tão preparado, quando algum irmão, na sua simplicidade, trazer uma palavra simples, isso não é suficiente, é um escândalo. Quando a pessoa que estiver ministrando de todo o seu coração, mas ela for desafinada, isso vai te escandalizar, amados. Jesus Cristo é o suficiente para nós. Eu quero caminhar aqui, fazendo apenas um adendo. Havia um homem chamado João Batista, um profeta levantado pelo Senhor para preparar o caminho da vinda de Jesus. Primo de Jesus, ele então se declara como a voz que clama no deserto, que preparará o caminho do Senhor. Ele então tem os seus seguidores, ele batiza as pessoas, mas quando ele vê Jesus, seu primo, ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele é maior do que eu, do qual eu não sou digno de desatar-lhes as sandálias. Ele aponta para o Cristo, ele batiza Jesus, mas ele diz: agora está com ele. João Batista continua o seu ministério denunciando o pecado das autoridades, e portanto ele é preso. Numa das negociações políticas religiosas, é pedido então a sentença de morte
de decapitação de João Batista. Mas antes disso, enquanto ele estava preso, os seus discípulos fazem uma visita penitenciária e então perguntam: e aí, como é que está? João, naquele momento difícil, ele fala assim: dá um recado para o meu primo. É você mesmo o Cristo? Ou devemos esperar outro? Aquele que apontou o Messias, agora naquele momento tão difícil, ele diz: é o Senhor mesmo? Aí Jesus recebe o recado e traz as respostas para os discípulos de João. Fala assim: voltem e digam para o meu primo: os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Aqui, amados, eu fiquei pensando que num estalar de dedos, as prisões poderiam ser abertas, e João poderia ser liberto. Eu pensei que talvez Jesus, fazendo uma visita para o seu primo no cárcere, ele passaria por entre as grades, ou falaria: João, passa aqui por entre as grades, aqui vai ser algo sobrenatural. Ele poderia dar ordem aos anjos, ele poderia fazer algo, ou pelo menos orar: Deus, liberta o meu primo João, ele é um homem fiel, está passando por necessidade. E o que aconteceu? João foi decapitado. Amados, aqui eu enxergo um projeto maior do que as nossas dores. E aqui o Evangelho escandaliza ainda mais, queridos. Porque o mesmo Deus que nos abençoou, o mesmo Deus que nos livrou da morte, o mesmo Deus que enviou Jesus Cristo para nos salvar da escravidão do pecado, Ele mesmo não vai suprir as nossas expectativas. Ele mesmo, o próprio Jesus Cristo, aquele que veio, que é maior do que nós, que operou grandes milagres, vão haver momentos que você vai estar esperando um milagre, e não vai acontecer como você gostaria, porque existe um plano maior. Deus não é escravo dos nossos desejos ou das nossas dores. Deus não existe para cumprir os nossos planos. É você que existe para cumprir os planos do Senhor. João Batista ser decapitado não fazia parte do seu plano, mas do plano de Deus para ele. Jesus Cristo ser crucificado. Jesus, uma hora, ele diz: Senhor, se for possível, passa de mim esse sofrimento, esse cálice, mas que seja feita a sua vontade, não a minha. Não era o desejo dos discípulos perder Jesus tão cedo, mas era plano do Senhor. Estevão, com mais ou menos 17 anos de idade, fazia parte do Fusão 316, e ele estava lá pregando o Evangelho, e ele foi apedrejado. Não era vontade nem dos seus pais, nem do Fusão, nem de ninguém, que um jovem tão abençoado, tão cheio da presença do Senhor, fosse apedrejado e morto. Mas era o plano do Senhor. Há um plano maior para as nossas vidas. Quando nós enxergamos que tudo é sobre Cristo, e que Jesus Cristo deve ser a nossa maior satisfação, e que tudo o que Ele faz é do propósito do Senhor, nós entendemos que até o sofrimento, até o momento difícil, está nos levando para o centro da vontade do Senhor. João 6,67, então, Jesus pergunta aos 12: será que vocês também querem se retirar? Essa é uma pergunta. E aí, amados, você sabendo do Evangelho completo, você sabendo que há momentos que não acontecerá nada
que parece que o Senhor nem está olhando para você, mas Ele está. Que há momentos em que você vai precisar de algo tão urgente, mas de repente não vai acontecer da forma com que você queria, porque há um plano maior. Nós vamos nos retirar? Ou nós vamos permanecer? Pedro então responde: Senhor, para quem iremos? Não é para o pregador do YouTube que nós iremos. Não é para o teólogo do Instagram que nós iremos. Não é para o coach que diz as frases de efeito que nós iremos para o Senhor. Nós iremos para o Senhor. Não é para a igreja da moda, não é para a igreja que promete, a igreja das promessas, não é para a igreja que revela o CPF. É para Cristo que nós devemos ir. Esse é o posicionamento final. E nós queremos nessa hora orar por você, orar com os irmãos, orar segundo essa palavra, orar para um Deus abençoador. E eu creio, amados, que o nosso Deus vai continuar operando sobre as nossas vidas. No entanto, tudo aquilo que Ele faz precisa apontar para alguém chamado Cristo Jesus, a nossa fonte. Você pode se decepcionar com o pastor Marcos um dia, e em 2027 em diante você vai se decepcionar com esse próximo pastor. Mas eu já te digo de antemão, amados, apesar de tudo isso, apesar dos meus defeitos, apesar das minhas limitações, amados, nós estamos aqui porque tudo é sobre Jesus Cristo. Amém? Vamos nos colocar em pé. Aleluia, glória a Deus.